Chegou a 47 o número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, segundo as últimas atualizações da Defesa Civil. Esse é o maior volume de mortes causado por um evento climático da história do estado, com 100 cidades afetadas. No total, mais de 348 mil pessoas foram impactadas direta ou indiretamente. No campo, as perdas foram muito grandes, como mostra a repórter Elisa Malicheski. Na tarde de ontem, a chuva retornou ao Rio Grande do Sul e durante esta quarta-feira, quase nenhum momento de trégua. Tanto é que os volumes em algumas cidades já chegam acima dos 300 milímetros, conforme o monitoramento feito pelo CEMADEM. Aí, além das regiões já atingidas no Vale do Taquari, a região sul e a fronteira também vem sofrendo com os efeitos das fortes chuvas. Na BR-116, vários pontos de bloqueio durante o dia de hoje. E também linhas de ônibus que saem da rodoviária de Porto Alegre tiveram seus itinerários suspensos para pelo menos 8 cidades, como Camaquã, Pelotas e Rio Grande. Ontem nós passamos o dia lá na região do Vale do Taquari, visitamos municípios como Roca Sales, Cruzeiro do Sul, Lajeado e Estrela e acompanhamos um pouco do que os produtores estão fazendo para tentar recomeçar depois da tragédia. Várias propriedades com tudo perdido, ainda não há um levantamento oficial que está sendo feito pela Emater. Vamos conferir a reportagem. 8 dias depois da passagem do ciclone pelo Vale do Taquari, alagamento e barro ainda fazem parte da paisagem. Cenas difíceis de descrever. Nesta granja estavam cerca de 1.000 porcos. Grande parte deles morreram afogados, ainda não foram encontrados e até estavam dentro de caminhões que boiaram com a chuva. Para a gente ter ideia de como foi grande esse volume de água, dá uma olhada nesse galpão. São pelo menos 5 metros de altura e 4 metros dele ficaram submersos, até onde as telhas estão quebradas. E por aqui, infelizmente, esse não foi o único prejuízo. O Márcio é a 4ª geração nessa propriedade e nunca tinha visto nada igual. Além dos suínos, das 100 cabeças de gado sobraram menos de 30. Das 80 ovelhas, restou uma. Da lavoura de milho, nada se aproveita. Nas máquinas, 2 colheitadeiras, 5 tratores, implementos e caminhões estragados. Sementes e fertilizantes encharcados. Essa região nossa aqui vai desaparecer. Como a agricultura aqui, vamos conseguir dar a volta com duas secas, maiores secas que tivemos da história. E agora veio uma enchente aí para levar tudo que a gente tinha, o resto que sobrou. Em Cruzeiro do Sul, a lavoura de trigo do Nelson também se perdeu. Só nessa área são 60 hectares, um investimento de pelo menos R$180 mil. A imagem mostra que até onde a água chegou, o trigo escureceu. Eu acho que o trigo, onde é que estava mais tempo debaixo de água, já era, já terminou, mas já estragou, né? Talvez alguma coisa que não ficou tanto tempo debaixo de água se salva um pouquinho ainda, né? Desanima, seu Nelson? É brabo, né? O cara investe tudo certinho, faz tudo certinho, daí uma hora para outra, né? E tá tudo debaixo de água, né? E não esperava, ninguém esperava isso aí. Outro município bem afetado foi Estrela. Nessa propriedade leiteira, as 68 vacas ficaram com água até a barriga por 10 horas. Os primeiros efeitos começam a ser notados agora, depois que a água baixou. Além da produção de leite estar menor e as vacas estressadas, 6 delas também desenvolveram mastite. O seu Eloy não conseguiu fazer a ordenha durante 30 horas. A gente está aí 50 anos, né? Teve enchentes menores que essa, né? Que a gente perdeu muito mais, né? Aí a gente vai se organizando, né? Só que essa aqui superou a metragem, ninguém esperava isso aqui, né? Já estava difícil produzir leite ao valor que nós estamos recebendo aí, né? E com certeza não vai pagar mais as contas, né? Mas vamos tentar levar para frente, ver se melhora um pouco, né? E de repente vai subir de novo o preço, né? Para a gente conseguir sobreviver, né?
Que situação, hein? O presidente Lula anunciou hoje que o BNDES disponibilizou uma linha de crédito especial de R$ 1 bilhão ao Rio Grande do Sul. Segundo o presidente do banco, Aloísio Mercadante, o programa BNDES Crédito Solidário tem como objetivo ajudar a reconstruir os espaços urbanos e a economia local. R$ 1 bilhão em condições muito especiais. Primeiro, 5 anos para pagar. 2 anos de carência. Nos 2 primeiros anos, eles não vão pagar absolutamente nada. E juros zero. E as agências locais dos bancos parceiros poderão retirar esses recursos do BNDES e nós ainda criamos um fundo garantidor, estamos fortalecendo o fundo garantidor, o FGI, Fundo Garantidor de Investimentos, para que essas empresas que tenham dificuldades de ofertar as garantias que regularmente são oferecidas, o BNDES possa dar essa garantia e permitir que o crédito seja acionado. Vamos reconstruir a economia local, é um primeiro passo muito importante, é uma linha nova, mas as condições mais favorecidas possível. Sem juros, 5 anos para pagar, 2 anos de carência. Até R$ 2,5 milhões e tem R$ 1 bilhão já na conta do BNDES com esse destino. Já está aqui conosco para comentar esse tema aqui no nosso telão. Daúde, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Boa noite. E muito bem, Amado. Boa noite, Daúde. A gente queria que você analisasse, né? Porque linhas de crédito como essa são importantes, né? Para quem está numa situação difícil. Mas eu fico imaginando que a dificuldade que o pequeno produtor terá para pagar, mesmo sendo um empréstimo. O Alckmin ofereceu 740 milhões de reais para ajudar a reconstruir os municípios. O Lula está falando em liberar o fundo de garantia também, né? Para essas vítimas das enchentes. Agora, esse dinheiro vai ser suficiente para reconstruir essa tragédia que vimos aí no Rio Grande do Sul, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, no tempo certo, não. É impossível, né? Os recursos anunciados pelo vice-presidente seriam para investir em hospitais, investir em estradas, investir em atividades, recuperar, né, as cidades que perderam, mas isso leva um certo tempo para ter efeito na economia. Ele não é imediato. O recurso do BNDES, R$ 1 bilhão, que vai ser disponibilizado para a região, ele não tem juros, mas tem lá a correção da inflação, tem uma carência, mas você tem toda a burocracia para pegar esse dinheiro para poder investir naquilo que você perdeu. Nós estamos vendo aí, o Canal Rural vem acompanhando de perto essa situação e a gente percebe que tem produtor e amanhã precisa de alguma coisa, precisa cuidar da sua família. E você sabe, Petri, que 90%, né, da região do interior do estado do Rio Grande do Sul, a economia é agropecuária. Então, se você tem a base da economia prejudicada, você acaba tendo um reflexo. Agora, infelizmente, não existe seguro para isso, né? O seguro não vai garantir evento, quem tinha seguro, esse tipo de catástrofe, quando é decretada a catástrofe, não tem cobertura. Você não tem um instrumento imediato para socorrer essas pessoas, e vai depender do tempo. Por mais que o governo queira fazer, o ideal seria você dar o dinheiro para a pessoa, ter uma organização, né, que eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo isso, para poder viabilizar essas atividades para que a economia volte numa atividade regular. Agora, Petri, eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu acho que nós não temos muito o que fazer e o que falar a respeito disso, porque o dinheiro tem que chegar na mão de quem precisa. Agora, por esses mecanismos, não vai chegar tão rápido quanto a necessidade que é premente. O correto seria evitar que isso acontecesse. Agora, como é que você evita isso? Existem hoje mapeamento de quase 1.100 locais de risco. O Vale do Taquari é um local de risco e você teria que investir, né, para evitar que isso pudesse acontecer. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. A verba para esse tipo de investimento, para evitar essas catástrofes, como encosta, litoral, você não tem verba para isso, você não faz absolutamente nada. Quando ocorre uma catástrofe deste porte, e que daqui para frente a tendência
de termos mais esse tipo de catástrofe em decorrência dos eventos climáticos, e agora coincidindo com o El Niño, que é um dos mais fortes da história, que vamos voltar a ter esses extremos climáticos, chuva no sul, seca no centro-oeste, mais lá para o norte, nós temos que ter mecanismo para evitar esse prejuízo. Eu sei que não é fácil, mas, infelizmente, o governo tem que dar urgência, né, nesses recursos para atender esses produtores que hoje estão penalizados, infelizmente, com essa situação lamentável em que pessoas morreram. Isso é muito triste, mas, Petri, é uma situação muito delicada e muito triste que o Rio Grande do Sul passa nesse momento. Pois é, depois de 2 anos de seca, né, uma enchente catastrófica. Daúde, obrigado, boa noite e até amanhã. Até amanhã, Petri, boa noite a você, boa noite a todos. Boa noite.